Olá para todos e vamos a mais um estudo. Qual a diferença entre doutrina e usos e costumes? Os usos e costumes é necessário para a salvação? Quando se fala em usos e costumes, o que vem em mente dos mais leigos são mulheres não usar calça, não usar joias, não cortar o cabelo. Era assim que era visto há anos atrás. Nos meus tempos de criança, na Assembleia de Deus, era assim. Se cortasse a ponta do cabelo, a mulher levava disciplina. Se a mulher cortasse o cabelo da filha, também levava disciplina. Usos e costumes, na Bíblia, envolve sim roupas, adereços, costumes diferentes de se vestir, de acordo com a cultura de cada lugar. Até hoje, em muitos países, existem roupas diferentes na cultura daquele lugar. Por exemplo, na Escócia, homem usa saia, e já no Brasil, saia é roupa de mulher. Claro que lá deve ter saia de homem e saia de mulher. E no Brasil não tem saia de mulher e saia de homem, tem só de mulher. Na Arábia, os homens usam uma túnica que cobre o corpo inteiro. Países africanos têm roupas diferentes e muitos outros países. Então são usos e costumes. Vamos a mais um exemplo. Paulo em Corinto, uma cidade grega. Em 1 Coríntios 11, Paulo diz que a mulher deveria usar o véu. Fazia parte da cultura do lugar. A mulher que não usasse o véu não era respeitada. Agora veja este exemplo no Velho Testamento. Tamar se cobriu com o véu quando se encontrou com Judá, e ele a confundiu com uma prostituta, pois eram as prostitutas que usavam o véu. Quando ela descobre que Judá estava viajando para lá, ela se cobre com um véu e senta-se ao longo da estrada. Judá a confunde como uma prostituta e pede para dormir com ela. Veja que em Corinto deveria usar o véu, era para não ser confundido com prostituta, deveria usar o véu até que o cabelo crescesse. E neste segundo caso, as prostitutas usavam o véu. Era algo cultural, local. Corinto ficava na Grécia, onde existe até hoje a cidade de Corinto. A cidade existe, inclusive, ainda tem o mesmo nome, Corinto. É só pesquisar aí que você acha. Doutrina e usos e costumes não são a mesma coisa. Usos e costumes, já vimos 2 exemplos pelo menos. Agora vamos ver o que é doutrina bíblica. Doutrina significa ensino ou instrução, como verdades fundamentais da Bíblia. Doutrina é a verdade revelada, encontrada na Bíblia. É global, é para todas as igrejas, de modo geral, é para todo o cristianismo geral. Não é a mesma coisa que dogma religioso, que é um ensino humano apresentado como um credo religioso, como o catolicismo, por exemplo, que tem ensinos peculiares, que são dogmas, como a Assunção de Maria, canonização de mortos. Podemos dizer que existem doutrinas bíblicas e também existem doutrinas antibíblicas, muitas vezes por erros de interpretação. E existem também os chamados usos e costumes, se referindo a roupas, adornos e maquiagem, onde no passado, igrejas sem doutrina era uma igreja que permitia essas coisas, onde as mulheres usavam maquiagem, calça, shorts, o homem bermuda, batom, esmalte. A Assembleia de Deus, por exemplo, considerava essas igrejas sem doutrina. Eu uso a Assembleia de Deus como exemplo porque eu me criei lá. Também tinha a CCB, que era assim a Congregação Cristã, a Igreja Deus e Amor. Mulher que usasse calça, joia, maquiagem, era uma mulher que não seguia a doutrina. Tem os remanescentes, aqueles mais de idade que ainda consideram assim. A doutrina inclui regras de conduta bíblica, como no modo modesto de se vestir.
Paulo diz que a mulher deve usar traje honesto com pudor e modéstia. Pudor é sentimento de vergonha em exibir o corpo. Mulher que se veste uma roupa que expõe o corpo é uma roupa sem pudor e ela fere princípios bíblicos, e crente usa. A ideia que Deus só quer o coração não se encontra na Bíblia. Os falsos pastores, falsos pregadores, falsos profetas impedem as pessoas de chegarem ao conhecimento do Evangelho, apresentando um cristianismo segundo a carne, falando o que a carne quer ouvir. Segundo Timóteo 4, verso 3, Paulo disse: porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, a amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. O texto deixa claro que virão tempos que a autêntica pregação bíblica de um homem de Deus não serão mais aceita por muitas igrejas e por muitas pessoas. Os crentes que vivem de acordo com os padrões do mundo darão preferência à pregação que apresentam um evangelho menos exigente, um evangelho light, onde nada é pecado. Pregadores com poder de persuasão, conhecedores da Bíblia, conhecedores de teologia, acabam convencendo pessoas e falando aquilo que elas querem ouvir para atrair público e membros à sua denominação. Esses crentes não irão mais querer pregadores de Deus segundo os padrões da Bíblia, mas pregadores que toleram seus desejos mundanos. Escolherão pregadores com boa oratória, com habilidades verbais e uma mensagem que deixe eles seguros que é possível ser crente e andar segundo a carne ao mesmo tempo. Em 2 Timóteo 3, verso 7, Paulo disse: aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprende com o conhecimento intelectual. Com este conhecimento, o homem aprende teologia na condição de homem natural. Tem muitos bons teólogos na internet, mas é apenas teologia. Teologia para aprender, basta apenas estudar. Mas com o conhecimento intelectual, vira um bom teólogo, mas não chega ao conhecimento da verdade porque não tem a revelação que é dada pelo Espírito Santo. Ele vive confundido. Ele não compreende as coisas de Deus na íntegra. Somente o homem espiritual é capaz de discernir e entender qual a vontade perfeita de Deus. Deus ocultou as verdades do Evangelho aos sábios e entendidos, e revelou aos pequeninos. Mateus 11, verso 25 e 26. Paulo disse: o homem natural não compreende as coisas de Deus e não podem discerni-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne todas as coisas. Então isso é uma revelação espiritual. Diante de Deus tem o homem natural e o espiritual. O homem natural pode incluir líderes religiosos, grandes teólogos, que na internet está cheio, bons teólogos mesmos, mas sem conhecimento pleno da verdade. E com isso arrastam multidões que também não conseguem chegar ao conhecimento da verdade, porque foram induzidos por eles. É isso aí. Dá um joinha se gostou. Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo.